Obrigada, senhor presidente. Eu cumprimento ao senhor e ao relator e a todos os colegas parlamentares. O que será da Câmara dos Deputados, como instituição, se ela não cumprir as suas funções republicanas? Esta é uma questão que, com a responsabilidade que temos como parlamentares e no meu mandato, me pergunto de forma permanente ao longo dos nossos debates. O compromisso com as instituições democráticas é um compromisso também com a democracia. Essa legislatura, já se diz em todos os lugares, provavelmente passe para a história como uma das piores. Mas ela tem uma chance neste momento. Se os senhores parlamentares, homens e mulheres, derem seu voto de acordo com o que é razoável, de acordo com o que é adequado. Pode haver entre nós diferentes perspectivas sobre o adequado e o razoável. Eu mesma tenho uma posição diferente do senhor relator, nas conclusões nas quais ele indica pela não admissibilidade da denúncia. Mas eu creio que o razoável, de fato, é defendermos e aprovarmos aqui a continuidade das investigações, porque não aprovarmos a admissibilidade significa condenarmos o país a ser governado por alguém em que ele não confia. Não apenas as pesquisas dizem isto, porque não poderíamos nós nos posicionar somente a partir de pesquisas, mas elas também indicam, quando dizem que 97% dos brasileiros e brasileiras acreditam que Michel Temer não tem condições de governar o Brasil. Mas estes números chegam a tamanha identidade, a um consenso de tal abrangência, porque, em verdade, estão oferecidas aos olhos de cada brasileiro e brasileira, e mais ainda aos nossos. Vossas Excelências podem tentar negar, mas mais ainda aos nossos, estão oferecidas as condições para identificarmos a participação do senhor Michel Temer, do senhor Eliseu Padilha e do senhor Moreira Franco de forma concorrente ao primeiro, como integrantes de uma organização criminosa. Que país pode ser governado por uma organização criminosa? Alguns colegas aqui fizeram algumas observações que quero, neste tempo, com elas dialogar. A primeira é aquela que por várias vezes tenho ouvido, que depois que concluir seu período de governo, Michel Temer, fora do governo, será investigado. Ora, senhores e senhoras, os que dizem isto, os que utilizam este argumento, de uma forma envergonhada, na verdade, querem apresentar à população a ideia de que não estão embarcando em uma canoa da impunidade, de que não estão passando a mão na cabeça de Michel Temer ou dos seus atos tão evidentemente articulados de forma a liderar uma organização criminosa. Se dizem que Michel Temer será investigado, é porque sabem esses colegas que ou ele é responsável pelo que lhe é imputado, ou há uma dúvida. E a existência de uma dúvida razoável, neste caso, em parte das consciências de vossas excelências, aqueles que não tiverem a certeza, se tiverem a dúvida, devem votar pela continuidade da investigação, porque este caminho democrático definido na Constituição para que a admissibilidade com juízo jurídico e político seja feito por esta comissão e pelo plenário da Câmara, é justamente para que sobre os governantes do Brasil não paire sequer a dúvida. A dúvida já é o suficiente
para nos posicionarmos pela continuidade das investigações. A dúvida já seria, no meu caso, suficiente. No entanto, eu li essa peça, assim como prestei atenção dedicadamente às palavras do nobre relator. Palavras que, inclusive, em boa parte delas, trouxeram a preocupação a qual me filio com a criminalização da política, com a perseguição à atividade partidária, que é também núcleo da democracia, que não ao acaso encontra-se, prezado constituinte, sob o abrigo do próprio artigo 5º da Constituição. A liberdade de organização partidária é algo fundamental para um país que viveu mais períodos de ditadura do que democracia. No entanto, eu estou convencida, senhor relator, colegas parlamentares, que aqui não se trata de um ato de criminalização sobre o senhor Michel Temer, ou sobre o senhor Eliseu Padilha, ou sobre Moreira Franco. Se trata efetivamente de um núcleo articulado, um núcleo que o Procurador-Geral da República, inclusive, num desserviço na sua peça atabalhoada e desorganizada, entregou a esta comissão e a esta Câmara dos Deputados, tentando imputar responsabilidades a outros, ao PT e a outros. Repudio veementemente a forma desrespeitosa com a qual o Procurador-Geral da República tratou de questões que não estavam afetas à denúncia que ele fez. Defendo, sim, porque creio, meu caro deputado Pracidelli, que nós podemos falar do que seja criminalização da política, diante dos ataques que sofremos, das perseguições e, sobretudo, da palavra que nunca Michel Temer poderia utilizar como algo que lhe afete: conspiração. É um desrespeito, mais uma vez, com o país, que Michel Temer se coloque, ele, como alvo de uma conspiração. O conspirador anuncia que teme contra si uma conspiração. Temer teme uma conspiração. Não. O que há em relação a Temer são fatos claros. Todos os líderes políticos ao redor dele caíram. Gedel Vieira Lima, com malas de provas e de dinheiros. Henrique Eduardo Alves, Eduardo Cunha, e todos, tantos, Tadeu Filipelli, tantos e tantos e tantos, que é até impossível, quase, para o cidadão comum, lembrar o nome de cada um. Mas esse cidadão e cidadã brasileira, que trabalha um dia inteiro, que busca um emprego e não encontra, que vê a economia do país ruir por opções políticas e econômicas de desnacionalização, que vê ministros e um chefe de Estado tornar-se submisso aos interesses torpes de empresas e corporações internacionais, dilapidando o patrimônio público, destruindo o parque industrial brasileiro, destruindo as iniciativas para o desenvolvimento que o Brasil tomou ao longo dos últimos anos. Este brasileiro e brasileira que vê a negociação de votos aqui dentro em troca da portaria do trabalho escravo, que vê o mapa da fome novamente ter o nome do Brasil inscrito, ele sabe muito bem com quem ele está lidando. E nós não precisamos votar aqui pelo texto do Ministério Público assinado pelo procurador Rodrigo Janot. Nós devemos votar com os elementos que temos, porque são suficientes para mostrarmos que Michel Temer merece ser investigado, e esta investigação não pode esperar um ano, ela precisa iniciar pelo bem do Brasil. Portanto, senhores e senhoras, ainda vale referir a desqualificação daqueles que participam da denúncia contra Michel Temer. Quando analisamos a primeira denúncia,
O mesmo tipo de desqualificação eu ouvi por parte de colegas parlamentares sobre Rocha Loures. Eu não convivi, eu não conheci Rocha Loures como os parlamentares do PMDB, mas me impressionou, como me impressiona muitas vezes a voz dos delatores, me impressionou aqui a necessidade de afastar Rocha Loures, que era do núcleo principal de Michel Temer, na medida em que ele foi pego carregando uma mala pelas ruas de São Paulo. Agora eu escuto o deputado Darcísio Peronde, e faço questão de dizer seu nome, porque espero que exista ainda uma resposta razoável deste conterrâneo gaúcho, de que Dilson Funaro, não, que Funaro, Lúcio Funaro, nada a ver com Dilson Funaro, Lúcio Funaro é um psicopata, de que ele foi responsável pela ameaça, de que ele ameaçou aquela advogada Cata Preta. Ora, talvez o deputado Peronde, os deputados do PMDB ou outros, possam contar para essa comissão quem é Funaro. Funaro é alguém das relações do PMDB. Se o deputado Peronde diz que Funaro é um psicopata que fez ameaças, deve saber o que diz. Se ele diz que é um psicopata, por que o atual mandatário se relacionava e mandava Joesley pagar ao psicopata? Porque, assim como Eduardo Cunha, era preciso apagar provas, e aí está a obstrução de justiça. Aliás, obstrução de justiça que vossas excelências, meus colegas parlamentares, sabem que está ocorrendo agora. Agora. É uma espécie de crime continuado. Um crime continuado porque Temer, sentado numa cadeira de presidente da República, mexe os cordéis e mobiliza a Câmara dos Deputados como quiser. Alguns colegas disseram que na ditadura havia um congresso, mas este congresso era manietado. Pois, senhores e senhoras, o maior desserviço de Michel Temer, a quem antes respeitávamos um dia como constitucionalista, foi ter rasgado a Constituição em uma conspiração nefasta e indigna contra uma mulher honesta, a presidenta Dilma, para, ao ferir, tomar os espaços de poder e fazer crescer neste país a retomada dos setores de direita, dos setores que odeiam a democracia. E quando eu vejo um Congresso que troca na sua principal comissão, nesta Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, grande parte dos atuantes parlamentares com quem convivemos aqui ao longo dos anos, para salvaguardar o interesse de poucos e de uma quadrilha, eu vejo que nós estamos amarrados, nós estamos aqui dentro, nós estamos amordaçados. Quantos colegas parlamentares gostariam de ter a sua independência, de falar, de votar? Eles que darão explicações nas ruas, pelo voto que aqui dentro terão que proferir. Não será Temer, que não anda nas ruas, não será Padilha, não será Moreira Franco, mas serão os senhores e as senhoras, que precisam escolher entre os psicopatas, como disse o deputado médico Darcísio Peronde, os criminosos, que é a forma com que caracterizaram também Joesley, mesmo Temer o recebendo em privado no Jaburu. Vossas excelências terão que escolher a quadrilha ou o Brasil. Vossas excelências vão ter que escolher Temer ou os trabalhadores e trabalhadoras. E vossas excelências terão que escolher entre estes que destroem a nação brasileira ou a Câmara dos Deputados, que lhes acolheu, que lhes recebeu, e a ela, vossas excelências também devem, como eu devo, não apenas o preço,
mas uma atitude honrada de votar com as convicções e não pelas pressões do Palácio do Planalto. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.